A Sombra do Pai é um terror nacional que passou aqui na nossa mostra Novíssimo Cinema Brasileiro e que fala um pouco do trauma da perda e de alguns misticismos que permeiam a nossa cultura. A Gabriela Amaral dirigiu e roteirizou esse filme e no dia da exibição ela veio aqui com um amigo dela e também produtor do filme, Rodrigo Sarti, e juntos eles falaram um pouco sobre o processo de produção, sobre o processo de direção de atores e um pouco da carreira deles enquanto cineastas. Dá uma conferida. Boa noite de novo, obrigada pela pergunta e pelo convite. É, a direção dos atores, para mim, em conjunto com a produção, que precisa entender isso, e o Rodrigo trabalhou comigo em todos os curtas, a gente tem uma parceria desde 2008, desde quando eu voltei de Cuba, eu fiz escola de Cuba de cinema, o Rodrigo também, de uma geração anterior à minha, mas a gente se encontra aqui por conta de ter estudado lá, né? Eu volto para São Paulo, eu sou baiana, então, ao voltar para São Paulo, eu procuro o Rodrigo como um lugar quase inevitável, né? Porque a escola faz isso, né? A escola de Cuba faz isso e que bom que ela nos uniu, não na escola, mas fora. E aí, ao longo desse tempo, o Rodrigo foi entendendo que eu tenho um processo de direção de ator que ele vai colado com a produção do filme. É, ele, é, ele requer um mínimo de 4 semanas e eu sempre ensaio num regime de. É como se eu estivesse ensaiando para estrear uma peça com esses atores. Então, durante essas 4 semanas, o meu objetivo é estar o mais próximo possível dessas pessoas, criar o maior número de memórias que eu puder criar, memórias em torno dos estados que eu vou trabalhar, memórias em torno das questões que eu vou trabalhar, porque quando eu vou para o set, o que acontece, o que eu vi ao longo dos curtas, que eu fui aprendendo ao longo dos curtas, é que quanto mais o ator estiver perto de você, diretor, como figura de criação, ele também figura de criação. Então, é como se a gente levasse essa sala de ensaio para dentro do set. Não tem um choque, sabe? Não é um choque de, começa a filmagem dia tal. Então, esse tipo de passagem, que é uma passagem que dá um trabalho, o Rodrigo pode falar isso, dá um trabalho para a produção, porque você precisa do elenco o dobro de tempo. Então, é o dobro né, da grana que você pagaria de diárias e tal. E durante a direção da Nina, né, que tinha 8 anos, é um trabalho conjunto, porque o cinema é a arte da espera. Você espera muito e para uma criança isso pode esfriar. Então eu contava também com um trabalho de produção muito grande para a criança nunca sair do estado. O preparador que preparou comigo durante esses 4 semanas foi ao set também, durante todos os dias em que essa criança estava. Então, quando eu estava preparando o plano, ou cena onde ela estaria, essa criança estava numa sala preparada aquecendo questões que estariam, né? Então era um negócio que não parava, né? Tem a mãe da criança também para ser cuidada, enfim, a família que está acompanhando. Então, meu esforço é manter ao máximo a concentração, o aquecimento desses atores, a proximidade desses atores, nunca colocá-los como performers de uma coisa que eles. Nunca deixá-los temerosos da luz, da câmera, aproximar o máximo que eu posso todos eles, crianças e adultos, dessa parafernália que né? Então, quanto mais cientes eles estão de que aquilo faz parte de uma linguagem que vai interferir na interpretação deles, ou seja, não é para eles fingirem que não tem ninguém ali, é para eles dançarem eventualmente com a câmera. Eu trabalho uma mise-en-scène muito marcada, então essa marcação de olhar e de respiração tem que fazer sentido, um sentido emocional para eles, da criança ao idoso. Né? Não, só para complementar, a gente tinha também o nosso terceiro assistente de direção que estava constantemente em torno disso, só pro ator, né? Isso fez uma diferença muito grande. Você ter alguém que faça essa ligação entre direção e produção, cuja função seja olhar para o elenco o tempo inteiro e ter a certeza de que o elenco está tendo as necessidades, tá tendo toda a atenção para suprir as necessidades que a direção vai ter logo no próximo passo, né? Então isso foi uma coisa muito importante. E o que a gente fez também foi tentar sempre criar uma relação para evitar
o impacto da primeira vez, que a primeira vez de contato, de conhecer, de não sei quanto, não fosse no set, quando a criança entra, quando liga a luz, quando liga a câmera, né? Então, o pessoal de arte, de figurino, de maquiagem já entrava, brincava com a Nina, testava figurino, testava cabelo, brincava assim, desde o ensaio, né? Eu navego nesse mundo sombrio, né? Então, pra mim, não é pesado. É muito doce. Pra mim. Esse filme, ele tem uma história longa, porque assim, eu saio de Cuba e aí eu conheço os meninos, eu começo a fazer curtas com os meninos, eu fiz 6 curtas, né? E durante o nascimento desses curtas, ele vai nascendo também, esse roteiro, né? Ele vai me formando como escritora também. E aí tem um momento, isso faz muito tempo, que esse filme ele é selecionado para o laboratório de Sundance. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um laboratório do Robert Redford, que fica nos Estados Unidos, para primeiros diretores. E você vai trabalhar. O único laboratório aberto é o de roteiro. Então você fica 12 dias ouvindo profissionais falando sobre o roteiro do seu filme, num intensivão, né? E aí, a partir do de roteiro, você é selecionado ou não, a depender da maturidade do trabalho, para o laboratório de direção e para o laboratório de música. Então, basicamente, o que eu fiz foi, depois de 5 anos com esse roteiro sendo gestado, eu fui selecionada para esse laboratório, que é um catalisador para a gente conseguir, né? É um selo muito importante para conseguir apoio, para conseguir grana para fazer o filme. E aí eu passei o laboratório de roteiro, eu fui a um laboratório de direção deles, que é uma loucura, é um negócio assim, eu nunca vi um negócio tão insano, no sentido de que você escolhe 5 cenas que você julgue complexas e difíceis, e você tem uma mini equipe com atores americanos, profissionais, assim, muitos atores muito bons à sua disposição para você treinar essas cenas, experimentar essas decoupagens. E você monta, e depois você vai para o Skywalker, que é aquele é um negócio muito louco, que é aquele estúdio do George Lucas de som, para você também treinar. Você escolhe 2 cenas e você treina a música, né, que é composta por um colega compositor, para você, enfim, experimentar, ver seu filme em 3D. Então eu acho que logo depois do laboratório de Sundance, a gente ganhou os editais que a gente tinha ganho, e eu acho que passar por um laboratório desse tá quase no limite de você amadurecer demais a fruta, sabe? Porque eu acho que os roteiros, as obras de arte, elas têm um tempo de maturação que é muito delicado. O meu primeiro filme, que foi o Animal Cordial, ele foi feito em muito menos tempo do que o Sombra do Pai. O Sombra do Pai tem uns 7, 8 anos. Ou seja, ele passou por todo esse estudo. Eu tenho cenas filmadas com atores americanos, é muito engraçado, devia ter trazido. Que depois, o que me permitiu, na filmagem no Brasil, ter muito mais clareza e muito mais agilidade, porque é uma decupagem de gênero, né? A gente estava falando de decupagem de gênero com o Rodrigo, que é uma decupagem que precisa manipular o sentido do espectador, então ela não é aquela decupagem distanciada, ela é uma decupagem que entra, né, na cena, então isso demora, isso dá tempo. A gente levou 31 dias, não foi? E 31 dias é bastante tempo para um filme de baixo orçamento como o nosso. Então, ter passado por Sundance foi muito importante. Então, eu acho que assim, é um projeto que me acompanha enquanto eu escrevo outros longas para outros diretores, me acompanha enquanto eu trabalho no teatro. Eu trabalhei no teatro com a Cibele Fogaça por 1 ano, da Companhia Livre de Teatro como dramaturga também. Então, ele me acompanha durante todo esse tempo, passa por esse laboratório, que é uma experiência muito doida. E chega aqui, eu acho que chega num momento, acho que se passasse mais um mês, eu não conseguiria filmar esse filme, porque ele já existia demais, sabe? Ele já tinha transbordado, assim, como experimentação, de tema, de tudo, até de filme, até da própria filmagem, né?
a minha formação emocional, vamos dizer assim, não intelectual, ela vem de filmes de terror americanos, né? Eu cresci nos anos. Eu tenho 38 anos, eu cresci nos anos 80 e 90 e eu só assistia isso. John Carpenter, enfim, filmes que eu nem lembro quem são os diretores. E aí vieram as locadoras, a maior parte delas, não as cult, né? Mas a de bairro, que tinha no meu bairro, era filme norte-americano. Então, esse cânone da narrativa norte-americana, que veio também nos livros do Stephen King, para mim, nos livros do, não norte-americano, mas do Clive Barker, né? Que é inglês, o Clive Barker, se eu não me engano. Enfim, da própria Agatha Christie. Eu consumi muito esse tipo de literatura e muito esse tipo de cinema. E eu, quando eu fiz faculdade de comunicação na UFBA, eu sou de Salvador, e eu estudei isso desde o segundo semestre por causa de uma bolsa PIBIC que eu tinha. Então eu estudei o Stephen King, as adaptações, desde muito nova. Eu entrei na faculdade com 17 anos e fiz mestrado na sequência. Então é um negócio que para mim é muito, como é que eu posso dizer? É muito natural. Não é que eu pare no momento da criação e fale, vou fazer um filme de terror. Mas os personagens que eu crio, eles lidam com medo, eles lidam com o desconhecido, eles lidam com a total ignorância sobre, né, eles mesmos. E todo esse conjunto de efeitos e afetos está muito ligado à construção desse tipo de gênero, né? Porque o horror, ele se caracteriza pela configuração do medo num personagem com quem você cria, ou grupo de personagens com quem o espectador cria identificação. Vou falar um pouquinho de Humberto Eco. Então, esse leitor modelo que a gente tem quando a gente está escrevendo um filme de gênero, que é diferente de um filme de contemplação, que é completamente diferente de um filme do cinema direto brasileiro, né, que tem uma arquitetura e um pensamento e uma vinculação com o espectador diferentes. Isso pede que você entre numa tessitura dramatúrgica muito precisa. Então, assim, quais são as questões que esses personagens estão vivendo, quais são as relações que esses personagens estão vivendo, por que rachaduras entra o medo desses personagens. E eu acho que isso é universal, não é uma coisa que eu faço pensando, isso tem que ter um gosto brasileiro, sabe? É pensar, meu pai foi engenheiro da rede ferroviária, então está muito perto do que é esse pedreiro. Eu via meu pai com essa roupa, com esse capacete todos os dias quando voltava do trabalho. Então, não é uma coisa que eu vá lá, escolha como num laboratório e fale, não, e agora eu vou combinar com isso. Eu acho que está tudo tão misturado e é uma maneira da gente referenciar sem esquecer de quem nós somos, o cinema que também nos formou, né? Eu acho que não dá para esquecer. Eu acho que não dá pra gente esquecer o que a gente viu e consumiu e leu quando a gente é criança. Eu acho que essas influências, elas são muito fortes. Por mais que você, intelectualmente, né, depois vá assistir todo tipo de filme, eu acho que identificar o que emocionalmente fala com sua criança, digamos assim, né, com esse lado mais livre do espírito de criação, eu acho que isso é bem importante. E requer coragem, né? Requer coragem porque, enfim, nem sempre as referências são as mais bonitas e eruditas, né, e fáceis de serem defendidas, mas bom, eu acredito muito nisso, que a criação tá em alguma pulsão que você criou de vida enquanto você crescia, e a minha veio desses lugares, né? Então, acho que chegar a essas histórias é um processo natural nesse sentido, né? Não é uma coisa, não é um projeto de filme para chegar num gênero que use um pedaço de. Não é. É simplesmente o que eu consigo contar, né? Eu não sei. Eu não sei qual é a mensagem. O que eu acredito nas relações, como eu vivo a vida, é que as relações, elas são muito projeções do que a gente quer que elas sejam. É uma crença minha, né? São projeções para o bem, porque aí a gente preserva sempre aquele pedaço humano da pessoa que a gente gosta, porque ela também tem uma sombra, né? Mas a gente escolhe o que a gente vê.
E eu acho que essa personagem, ela, não sei, eu tendo a ver o filme como um final positivo, aconteça ele dentro ou fora da personagem, não sei, aí eu deixo para vocês, mas se na psique dessa personagem a resolução é aquela, né, eu me lembro de uma frase, eu não sei quem foi de onde foi, mas que me vinha muito na cabeça, que os pais da gente estão sempre vivos dentro da gente, né? Eles podem morrer, mas eles dentro da gente não, o arquétipo deles, não eles como seres humanos, eles como pai e mãe, eles vão viver pai e mãe sempre vivos dentro de mim. É uma frase que eu não sei de onde foi que eu tirei, não sei se eu sonhei. E para mim, esse fim é isso. Se tá vivo dentro dela, né? Por mais que bizarro que seja, por mais que tem gente que é mais materialista no sentido filosófico mesmo e acha que não, ela está completamente sozinha. Tem gente que, né, que acredita que eles estão materialmente ressuscitados. A gente exibiu esse filme no Japão, ele teve uma leitura completamente diferente, né, porque lá no Japão eles têm um contato com a morte muito cotidiana e com os mortos. Então eles têm cinza dos mortos em casa. Então eles perguntavam pra gente, mas por que que a tia não quer que ela fique com as coisas da mãe? Né, que é uma coisa bastante cultural mesmo. Porque é a mãe, assim, a trança é a mãe, o dente é a mãe. A gente tem a morte aqui como tabu, né, na cultura brasileira. Então, como tabu, conviver com esses fantasmas pode ser negativo. No Japão foi uma coisa positiva, assim, né? A gente recebeu Então, eu acho que depende muito do que você quer projetar naqueles personagens que você está vendo. Né? Acho que não vale só para essa narrativa, mas para muitas narrativas, né? Você vai querer acreditar que no Bentinho, quando ele diz que a Capitu o traiu, aí depende né, de como você se projeta no que ele te narra, eu acho. Né? Eu acho que toda narrativa tem essa armadilha. Então, e a resposta não está em mim. Porque por mais que eu queira passar uma mensagem, tem um momento que esse objeto, que é o filme, independe do que eu fale. Eu posso chegar aqui, nossa, mas eu me inspirei em se, sabe? Se não é o que a estrutura do filme ou a ânima do filme preparou para que vocês, na apreciação, captassem, então de nada adianta eu estar aqui falando um monte de coisa, né? Então acho que depende muito do espectador mesmo. Eu acho que, sabe uma coisa louca? É que tava falando, acho que eu falei isso contigo. Eu não senti muita diferença. Olha que coisa maluca. Quando eu passei do curta pro longa, porque eu acho que as histórias que eu queria contar já estavam pedindo esse tempo. Então, eu acho que são formatos nobres ambos. O curta eu acho um formato bastante difícil de realizar, inclusive, porque ele precisa de uma explosão. É como se fosse uma corrida de 100 metros, né? Uma explosão concentrada que é muito difícil de ter, para que o curta aconteça não por conta da duração, mas ele realize, né, os programas afetivos que ele programou. E aí, aos poucos, as histórias que eu comecei a pensar funciona meio como uma literatura, eu acho. Elas pediam mais tempo. Então, o tempo do curta, as questões que eu queria abordar em curta, elas já tinham sido abordadas. E quando eu fui pro set do Animal Cordial, as pessoas sempre perguntam, nossa, como foi? Foi muito difícil. Eu senti uma estranha comodidade, porque eu acho que eu fiz o filme no momento certo, porque eu precisava daquele tempo para contar aquela história. Isso é muito difícil de explicar, né? Porque a gente tem, muitas vezes tem essa sensação, que hora, quando é que vai passar pro longa? Como se a gente não fosse cineasta, né? Enquanto faz curta. Isso eu assisto de uma corteza de ideias. Eu acho que há contistas maravilhosas. Eu estava completando a leitura agora de uma contista chamada Alice Munro, que é uma contista canadense, que ganhou o Nobel sem nunca ter escrito um romance. E ela deu uma entrevista uma vez falando, como ela era dona de casa e mãe de 3 filhos, que o curta era o único formato que permitia ela ter fôlego para escrever uma obra que tivesse peso, não por causa do tamanho, mas era o tempo que ela tinha para escrever. E eu acho que no meu caso, o que aconteceu foi que eu passei muito naturalmente para o longa,
não negando o curta, sabe? Não falando, agora eu vou passar para o mais difícil, vai ser mais difícil. Eu acho que a minha lógica de compreensão, até da preparação, o Rodrigo fez todos os meus curtas, era a mesma coisa. Eram, tipo, ao invés de 4 semanas, eram 2 semanas com os atores. Ia pro set depois dessas 2 semanas. Então, eram curtas de 1 mês de vivência. Então, elas foram pedindo, acho que elas foram pedindo, e é óbvio, quanto mais você faz, mais você aprende a estar no estado de relaxamento concentrado, que eu acho que é o estado que o diretor tem que estar, né, no set. Ele não pode estar travado, tenso, porque você perde o melhor da festa, você perde a espontaneidade, você perde coisas. E você não pode estar também, né, sem sentir aquele frio na barriga, mas você tem que curtir junto com todo mundo enquanto as cenas são feitas, porque é muito pesado o trabalho, é duro, não é um trabalho, né, é um trabalho de 12 horas de filmagem por dia. Então você tem que amar esses personagens, você tem que amar essa história. Sabe? Tem que valer a pena estar respirando poeira desta obra, com 5 graus, fazendo. Essas coisas você tem que ser pequenas diante do que você está vendo de beleza, né? Eu acho que é isso. Eu acho que isso vale para tudo, para qualquer tipo de arte que se queira fazer, né? Eu acompanhei, a Gabriela falou, a gente fez junto todos os filmes, né? Então, teve uma coisa muito clara na hora que a gente foi começar a fazer o Sombra, né? Que era que, e eu acompanhei o processo dela durante uma cordial, a gente conversava direto, tá? Porque a gente estava também quase filmando o Sombra, então era uma coisa que a gente estava inclusive vendo a agenda, tá? Mas tem uma coisa que é muito peculiar, que é onde a gente se encontra perfeitamente, tanto na produção quanto na direção, que é o modo da gente pensar o que a gente vai fazer. Então, em qualquer trabalho que a gente fez, no curta, na Primavera, Manque a Faga, Terno, a gente tinha uma noção muito clara das necessidades que aquele roteiro tinha. De locação, de decupagem, de elenco, de aspectos técnicos de movimento e tudo que ela precisava criar para essa direção, com ensaio, etc. e tal. Vivência com algumas coisas, né? A gente teve vivência com o costureiro na época do alfaiate, enfim, a gente tinha coisas específicas para cada filme. Então, na verdade, o modo como a Gabriela trabalha, dessa preparação, de ter o texto como base muito sólida para tudo que a gente vai fazer, e esse texto ele é compartilhado e analisado por todo mundo o tempo inteiro, ele foi muito similar do curta longa. Na verdade, foi só uma mudança de escala, né? A gente fazia uma coisa X vezes, X dias, X coisas, agora fez X vezes 3 e foi isso, né? Então, foi muito mais uma diferença de tamanho, e com tamanho, claro, vem tensão, vem responsabilidade, vem tudo, mas é a mesma coisa. Exatamente. E o grande problema da gente ter, proporcionalmente, a gente tem muito mais dinheiro no longa, né? Isso é um grande desafio, quer dizer, a gente tinha que fazer, a gente tentou fazer, se vocês forem ver o Manque a Faga, analisar a decupagem e o posicionamento do elenco, a entrada de quadro, sabe assim, tem uma decupagem e um trabalho muito rígido para a gente conseguir alcançar todos aqueles objetivos, e o tamanho do orçamento era muito menor comparado ao número de diárias que a gente filmou, né? Então, a gente teve que se preparar. Foi muito mais difícil conseguir algumas coisas no curtas do que no longa, né? Enquanto essa relação entre direção e produção, assim, como é que a gente faz? Tudo bem que a gente quer, tá escrito, e agora? Eu amo o que tá escrito. Eu fui o primeiro que fala, para tirar essa cena, né? Não vai dar, o que é que a gente faz, né? Calma, não é que você fique fazendo isso todo o tempo. O primeiro roteiro que você faz, ele invariavelmente vai precisar que você faça um curta antes, escreva para alguém, faça doctoring. Enquanto isso, você vai pegando em tempos, em temporadas, né? Até porque eu dei a aula, fiz script doctoring, Ave Maria. E escrevi teatro, escrevi curta. Escrevi longa para muitos diretores enquanto esse filme me acompanhava. Não é que ele estava o tempo inteiro, eu acordava, escrevia durante 8 anos. Não é assim que funciona. E uma coisa, porque assim, é difícil fazer o primeiro longa.
Não é uma coisa fácil, né? Porque é dinheiro. Assim, o orçamento desse filme foi o quê? 2.200.000. 2.200.000 para quem acaba de sair da faculdade é muito dinheiro. Não é um negócio, né? Que você acaba descobrindo que é um dinheiro pouco, porque você vai ganhando dimensão, ou seja, eu fiquei 10 anos trabalhando antes de fazer o primeiro longa, né? Você vai entendendo nas equipes pequenas que você vai contratando, né? O custo de cada dia, o custo de cada profissional, os profissionais que precisam se manter com aquilo. Então a gente sempre foi né, da filosofia de que as pessoas precisam ganhar pelo que elas fazem, o mínimo. Né? Isso é muito importante para que eu possa exigir delas o que eu exijo. E eu sou bastante chata, então e nunca ninguém trabalhou de graça. Então a gente teve aí um período áureo dos editais brasileiros, que é muito importante, que a gente precisa. Eu sempre falo isso em qualquer palestra, não precisa sempre falar que isso me formou como cineasta. Né? Além de ter feito escola de Cuba, de ter feito Sundance, o que me colocou na prática foram os editais que eu ganhei para fazer esses curtas. E com esses editais eu aprendi a ser artista no meio, não é? Porque é diferente quando a gente faz curta em escola, né? Quando a gente faz curta quando a gente está protegido, né? Não, você tem um edital, você ganha um edital, você tem que gerir aquele dinheiro, você tem que chegar até o fim, aquele curta, né? Você tem que honrar aquele dinheiro, é um dinheiro público, né? Não é um dinheiro que você faz um filme e não mostra. Então você vai ter que mostrar esse filme, você vai ter que, né, ser avaliado bem ou mal por esse filme. Então eu fiz isso 6 vezes, né? Eu tive a oportunidade, assim, a gestão política desse país me deu essa oportunidade, me formou como artista e isso eu sempre faço questão de falar. Mas não é que você fique 8 anos, não, pode ficar tranquila, tá? Mas há projetos que vão te acompanhar a vida inteira. O Kubrick teve um projeto que acho que foi o Napoleão, né? Me corrija se eu estiver errado, mas teve um projeto que ele chegou a desenhar todo. Tem um livro da Tashi, eu acho, sobre esse projeto, e ele nunca conseguiu filmar. Então ele ficou por mais de 30 anos com esse filme debaixo do braço. O próprio Sombra do Pai teve um momento que a gente ganhou o edital do MIM, que estava demorando. Eu falei, Rodrigo, meu querido, eu preciso filmar. E aí eu fui pro projeto do Animal Cordial. Falei, eu não posso ficar esperando, eu quero falar outras coisas. Não é ficar esperando para ter eu preciso colocar coisas que eu estou vivendo e que eu não vou. Se eu ficar esperando pro Sombra do Pai, o Sombra do Pai vai passar do ponto, né? Porque ele aborda questões. Então, eu já entendi quais são as questões que ele aborda. Se eu ficasse em cima dele durante mais um ano, eu não sei qual teria sido o resultado. Então, fui para outro projeto. Então, vocês, como escritores e diretores, vão passar muito por isso. Vão ter um monte de projeto que vocês vão morrer com eles na gaveta. Que bom, né? Vocês vão vivendo a possibilidade do filme. Viver a possibilidade do filme é muito bom. É muito legal também, né? Viver as possibilidades de narrativa, as possibilidades de personagem e tal. E te agradeço pela observação da questão do sentido, porque se não existe sentido fácil pra gente entender entre a relação de duas pessoas, tipo, eu, meu namorado, eu, minha mãe, não é fácil você decifrar isso. O objetivo de uma obra narrativa ou dramatúrgica que atinja no chamado enigma, né? Essa coisa do enigmático, que a gente vive, isso a gente vive. Quando a gente parte para escrever uma peça, ou um romance, ou o roteiro de um filme, eu acho que o objetivo da gente como artista é usar as ferramentas de ilusão desses meios para criar a ilusão de complexidade de uma relação, né? E se você consegue criar essa ilusão de complexidade, você não explica tudo. Porque nenhuma relação ela é autoexplicada, nem se esgota. Todas as relações humanas são inesgotáveis. Se você examinar as relações de vocês, uma hora vocês acham uma coisa, mas tem aquele defeito, mas tem aquela qualidade, mas tem isso, mas teve esse momento que foi bom, mas teve esse momento que foi péssimo. Nesse momento eu quis que essa pessoa morresse, nesse momento. É assim que é, né? A gente humano é assim. E a dramaturgia ela é um reflexo do humano, é um reflexo de como a gente vive, né? Demanda uma certa prática para você conseguir levar isso
né, forjar isso nessa alquimia que é a dramaturgia, que eu acho uma alquimia, eu acho uma coisa muito bonita você forjar essas relações e essas relações não se explicarem porque elas não se explicam na vida real. É só por isso, não é que a gente esteja inventando nada, não. A gente só está refletindo o que a gente vive. Todas as pessoas Altos falam, e desisto, baixos. sabe? Eu acho que a vida é feita de altos e baixos. A vida de um artista, então, é feita de altos muito altos e baixos muito baixos. Então, há momentos que eu falo assim, não vai dar. Eu vou largar essa profissão, sabe? Eu vou fazer outra. Isso é normal. Eu acho que isso é normal. Demora. E aí você faz um primeiro curta, e aí o curta não é recebido como você quer. E aí você faz o segundo, e aí não é recebido como você quer. Você faz o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, o 10º curta. Mas dentro dessa dinâmica de criação, você vai entendendo, e aí cada um, do que naquele processo você precisa para existir de uma forma melhor, para você. Sabe? Então você vai começando a administrar desejos, que são desejos muito próprios, junto com a necessidade de sobreviver, a necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de manter uma casa, a necessidade, né, de também ter amigos, a necessidade de ter uma família. Eu tenho 2 cachorros, um namorado. Então, esses cachorros, eu posso falar deles também. Um chegou no Animal Cordial, outro chegou no Sombra do Pai. Então, eles mudaram completamente a minha percepção da vida, né? E a minha maneira de me relacionar. E eu acho que é não nunca afastar o processo criativo da sua vida. Não vai ter vida e processo criativo. A coisa é uma só. Então vai ter altos e baixos. Porque se tivesse qualquer profissão, acho que só tivesse alto, eu ia pedir para você me falar porque eu ia fazer. Mas não tem, né? É o humano. E como a gente está mexendo com o sensível, para quem é escritor e para quem quer ser diretor, para quem tem necessidade de fazer isso, tem momentos que você acha que o que você fez, de fato, não tô sendo, não é demagogia não, você acha que aquilo não vale nada. Então, para que serve? Isso é sei lá, uma lição que eu passo adiante. Para que serve um festival? Para que serve ir para um laboratório? É para dar combustível mesmo. Porque se você não ganha esses combustíveis, para que serve um produtor, sabe, confiar em você e ficar com você 10 anos e você sendo uma pentelha muito chata e, sabe, tem momentos de atrito, não é tudo uma alegria, uma maravilha, porque, enfim, humanos, né? Mas aí você vai entendendo dentro da lógica do que você quer fazer. Eu faço filme de terror no Brasil, assim, eu nunca pensei que eu fosse ter esse tipo de. Já estava pensando em passar para literatura, que é uma coisa que eu gosto muito também, porque. E aí, de repente, vem uma onda de um negócio que eu faço desde criança. Porque se eu tivesse nascido nos anos 70, eu tava ferrada, né? O que eu ia fazer? Só ia me sobrar a literatura. Não só, né? Iria me sobrar a literatura, iria haver uma frustração, porque eu gosto muito de cinema. Né? Mas é entender como você navega nessas possibilidades na sua própria vida. Não esquece que é a vida. A vida é o espelho do que você vai fazer. Como artista, assim, eu acho fundamental dizer isso, né? Porque parece que quando você tem uma certa estrada, parece que tudo foi muito planejado. É muito legal de ver, né? Você vê assim, tô vendo aqui como é o diretor que fez Roma agora, o Cuarón. O Afonso Cuarón estava dando entrevista outro dia falando que para ele fazer o Roma, ele teve que fazer um sucesso comercial, ou seja, o Roma é um projeto que existe lá atrás, que ele quer fazer há muito tempo, e ele só teve condições de fazer, foi negado por todo mundo. Não, de negação, vamos, assim, aprendam a ouvir não. Assim, porque, principalmente, se vocês estiverem fazendo alguma coisa que é realmente nova no sentido de arriscada mesmo, não é nova é nova que você olha e você não sabe como classificar. Meu Deus, isso é um negócio bizarro, que isso eu já ouvi muito. Nossa, que bizarro, é o que eu mais ouço. Você é muito bizarra.
E aí vem uma onda do cinema de horror que agora eu virei cool, mas eu sempre fui bizarra. É, mas não é isso que define, entendeu? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, desde que eu li Stephen King com 8 anos de idade. É essa a questão. E isso vai me trazer problema? Já me trouxe muitos. E vai me trazer muitos outros. Vai me trazer coisas legais? Também. Vai me trazer muitas coisas legais e muitas coisas ruins, né? Me lembro que na exibição do Animal Cordial, essa primeira exibição, um senhor de uns 70 e poucos anos saiu e falou assim: que filme de mau gosto, hein? Quanto sangue, hein? Que mau gosto. Uma menina, né? Mas assim, gente, a gente não agrada todo mundo e o que a gente faz, a arte da gente não vai agradar também. Então, vai fundo aí sabe? E saiba deixar também quando tiver que deixar. Eu tenho vários projetos que eu fiz de longa que já passaram, eu olho, sabe aqueles projetos tipo o outro, tipo, que eu olho assim e falo, gente, isso já é uma Gabriela que nem tá mais aqui, nem existe mais. Então deixa isso passar, porque serve para alguma coisa, serve para te fazer avançar na escrita, que precisa de muito de prática. Então não tem medo, não. Vai fazendo. Queria só complementar um negocinho para você que estava pensando aqui, não estava perguntando. É muito tempo mesmo, né? Se você começa a pensar, nossa, mas o que essa galera fez, né? Assim, você escreve um projeto e aí? Você espera 10 anos para filmar, assim. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu vejo isso na Gabriela, mas também com outros diretores e outros parceiros que eu trabalhei na produtora durante os últimos anos, que é a questão da rede, né? Que é você não estar isolado no teu mundo. Porque se você está isolado no teu mundo, o que você escreveu, você vai colocar numa gaveta, ninguém vai ver, você vai ficar acordando de manhã assim, bom, eu vou ler de novo aquele negócio para ver se tá bom. Eu acho que eu posso melhorar a cena 6, você vai escrever a cena 6 de novo, depois assim. Aí você entra num universo onde você está dialogando com você mesmo, então aquilo, para mim, tem muito pouco a ver com a arte que a gente faz, que é de comunicação e coletiva, né? Então, eu acho que quando você começa a escrever e quando você começa a desenvolver um projeto, naturalmente tem um momento que aquele projeto precisa ir para a gaveta. Isso não significa que ele vai ficar lá para sempre, mas significa que você vai ter que parar porque uma pessoa que fez faculdade contigo ou que você conheceu trabalhando vai te chamar para você colaborar num outro trabalho, você vai ver um outro trabalho. E aí, vendo o seu trabalho, pode passar 1 ano e meio antes de você voltar para aquele texto. Ou pode passar 1 mês. Mas se você tiver constantemente em diálogo com outras pessoas, fazendo coisas parecidas e complementares ao que você gosta, ao que te interessa, esse tempo de espera não é um tempo de espera. Ele pode ser um tempo de maturação. Então, enquanto a gente, em 2000 e, sei lá, quando, não sei, 9, 10, a Gabriela falou assim, Digo, preciso conversar contigo, tá na hora. Eu falei, bora. A gente falou de um negócio, um texto chamado Semente, eu li e falei, amei esse negócio. E agora? Eu falei, bom, agora eu não sei, agora é o seguinte, daqui 1 mês tem um edital de curta, acho que a gente devia apresentar aquele projeto que a gente estava conversando, e beleza. Então a gente sabia que a gente tinha um projeto que em algum momento ia ser o nosso primeiro longa. Por várias razões não foi, nem meu primeiro longa, nem meu primeiro longa dela, mas foi um projeto que a gente sabia que era nosso. E a cada tantos meses a gente voltava a falar dele. Eu não sei quantos tratamentos teve, quantas coisas teve, a gente está pronto para mostrar para Sundance. E foi uma coisa porque a gente fez milhares de coisas juntos e separados com 500 outras pessoas, entendeu? Então eu não acho que você tem que ficar preocupada com... Não é assim. Não é? Você escreve um negócio e vai ficar esperando. Né? Porque, na verdade, esse primeiro roteiro que você escreveu, se você leu 10 anos depois, ou 5 anos depois, ou 3 meses depois, quando você achar que ele está pronto mesmo, se você realmente se conectou com esse texto, ele é tão diferente do primeiro que você escreveu, geralmente, né? Então é bem interessante. Indo, né? Sou eu, né, gente? Assim, tipo, estranha, assim, vendo filme bizarro. Não, mas assim, ela não é que sou eu, mas ela traz muita coisa da minha infância. Eu fiquei pensando que você tinha isso. Assim, de sensação. Não, minha mãe é viva, meu pai é super carinhoso, mas as sensações que... Eu costumo dizer que é um filme muito íntimo e
não é à toa que ele foi meu primeiro longa de escrita, né? Porque é isso, você começa a contar a partir de você, quando você tem, quando você ainda não experimentou, não tem, como é que eu posso dizer? Você não tem ainda intimidade com as ferramentas de criação dramatúrgicas, então você vai para onde? Para o que está mais perto, né? Para o que te emociona, né? Para o que te mexe. Então é uma personagem que é isso, que essa sensação da TV à noite, essa sensação de meus pais trabalhavam, né, o dia inteiro. Minha mãe é professora, e meu pai, hoje aposentado, era engenheiro da rede ferroviária que nem existe mais. Então eu ficava muito tempo sozinha em casa também, com babás. Não era sozinha como a Dalva. Mas eu lembro do sentimento de solidão, mas não uma solidão ruim, uma solidão criativa, uma solidão, uma possibilidade que se abria ali. Eu acho que tá muito ligado à sensação de infância, assim, tipo se conectar com o infantil do que eu me lembro, ou seja, do que eu narro como o meu infantil, que não é o real, e criar esse personagem em cima disso. Desde a primeira vez que a gente vê a Dalva em cena, a gente fala, aí tem coisa, né? É a menina esquisita, tem o bizarro, tem aquele olhar dela, assim. Mas pegando um gancho no que você disse da complexidade das relações, a gente, espectador, estabelece uma relação complexa com a Dalva. Você não sabe o que ela tem de místico, ou de sombrio, ou de, enfim. E aí sempre fica ali, tá, mas ela tem um dom especial, que a tia fala. E que dom é esse? A gente não sabe, né? Não tá dito, e é sensacional, porque se dissesse, acabava com o filme, né? Acabava, e eu acho assim, quando eu sempre falo, é bom você falar da Cristina, porque para mim essa cena, por exemplo, quando a Cristina fala você tem um dom, é inconsciente da personagem, não da atriz, mas da personagem, que ela, na verdade, gostaria tanto que essa menina tivesse um dom, porque ela tá abandonando a menina. Então, é outro nível até de construção. Quando eu estava construindo com a Luciana, e a personagem da Luciana, que é a Cristina, né, da revista, e fala, não, obrigado pelo que você fez com o Elton. É uma vontade tão grande que essa menina se baste, porque assim, se ela acredita, se for verdade que ela tem um dom e que ela se basta, então sair daquela casa é muito mais fácil, né? Tanto que acho que a cena, quando ela volta, ela fala, a gente tá pensando em levar a Dalva de volta. Como eu dirigi aquela cena, Luciana, você tá vendo que ela não é tão, como é que eu posso dizer, tão autossuficiente como você desejaria. Ela não é tão especial a ponto de não necessitar da sua ajuda, né? Do seu banho, da sua comida. É uma criança de 8 anos. Então, essa complexidade vem da relação, não é uma coisa dada, né? Até a própria crença da Luciana vem de uma vontade de crença muito mais do que uma crença, porque senão ela seria um personagem patético, né? Ela quer acreditar que aquelas coisas vão dar. Tem uma diferença tem um degrau aí que faz toda a diferença em você criar um personagem tolo, né? E bobo, que acredita que casando com aquele cara ela vai ser feliz. Não, ela sabe que aquele cara é zoado. Sabe? Ela sabe que as coisas são difíceis. Ela sabe que aquela menina tá abandonando. Ela sabe. Mas a gente sabe muita coisa também da nossa vida e a gente fecha meio um olho, porque senão a gente não vive. Então é a mesma coisa, né? A mesma lógica de construção. Eu sou desequilibrada. Eu não consigo, porque assim, não consigo fazer meditação, eu sou super acelerada, eu faço 300 coisas ao mesmo tempo, no sentido, não 300 coisas assim. Por exemplo, eu vou filmar agora em agosto um filme de exorcismo. Então, que tá me fazendo sofrer muito. É uma coisa que do meu processo, pode ser que outras pessoas não, mas eu sempre acho que eu tô, assim, que eu nunca escrevi nada antes quando eu começo um projeto novo. Eu acho isso bom e ruim. É bom porque tem uma adrenalina, você não sabe onde diabo aquilo vai dar, entendeu? E você precisa mergulhar naquilo e você vive aquele universo. Quando você vai achando as coisas, é muito legal. Quando uma cena dá certo, é muito bom. Mas aí, quando uma cena não dá certo, principalmente numa leitura, é muito frustrante. Então, é isso o tempo inteiro, né? E cinema, assim, você vai do cinema, o texto que você escreve, ele não é para ser lido, né? Ele é para ser filmado. Ainda tem isso, você filma, e aí depois você tem que matar esse texto na filmagem, depois você tem que matar a filmagem na edição, né? É um processo, são várias mortes, assim. Mas é um negócio uma coisa que me perguntam, então por que você faz? Porque eu me sinto viva. Então acho que é isso, é se sentir viva. Enquanto você estiver fazendo uma coisa que dá sentido à sua existência, né?
apesar do existencialismo, do niilismo, do tudo, sabe, de todos os problemas, se tem uma coisa que te deixa 1 hora concentrado, te fazendo agradecer por estar vivo e por estar envolvido com aquilo, acho que isso é ouro, né? Isso, assim, é independente do que você faça. Se é escrita, se é ser um médico, se é ser um dentista, para mim tá tudo no mesmo. Quando você faz com esse tipo de entrega, eu acho que acho que é a mesma relação que você tem com o Eh, trabalho, né? qual é a relação que você tem com os projetos fechados ou que já foram como feitos? Os que eu já realizei, se eu assisto de Não, novo. não. Como personalmente no processo criativo, como fica todo esse trabalho daí para voltar a redescobrir coisas, Sim, sacar. é interessante. Eu ainda estou muito no começo, né? Eu fiz 2 filmes praticamente ao mesmo tempo. Em relação aos curtas, que eu posso dizer mais, foram momentos de aprendizado e de diferentes eus. Eu raciocino mais ou menos assim: você é um artista e as obras são como paradas, onde você para decodificar o que você sente na vida e deixa aquilo lá. E aí você se move para a próxima, né? Então, quando eu olho para trás, eu vejo várias paradas diferentes. Não vejo como vejo os defeitos como técnico, né? Porque a arte também tem uma grande parte de técnica. Vejo os defeitos, vejo os erros, vejo os milagres que aconteceram, principalmente as relações que foram feitas, as relações que foram desfeitas, como essas histórias, lutar por essas histórias, onde ela me colocou, essa luta me colocou. Então eu acho que filmes, livros, poemas, músicas, quadros são paradas necessárias para, né, porque como a gente vive sensivelmente, sintoniza sensivelmente o agora, eu acho que quem tem essa, né, quem tem essa pulsão artística está sempre sintonizando emocionalmente as coisas, é uma coisa curiosa, né? De sempre me perguntar por que você tem essa coisa de fazer filme de horror. É porque minha sintonia do que acontece em volta, eu capto muito medo. Isso desde muito cedo, né? Então eu capto muito medo, muita ansiedade. E isso tá ligado a esse gênero, né? A maneira de você se relacionar e também como processo de cura também, esses filmes, né? Como eles vão curando, como você vai. Alguns você resolve. Nossa, você encenou uma coisa, você objetificou uma questão que é tão. Que podia ser tão filosófica, tão etérea e que virou personagem, né? Virou um jogo ali que você pode observar e aprender muito. Eu acho uma bela jornada. Qual que você acha que é? Sou libriana, só que meu ascendente é leão. Minha lua é Áries. A Lu eu descobri numa peça infantil, As Coisas da Vida, né? Que eu fui assistir uma peça infantil porque o Eduardo Gomes, que é um ator que trabalhou comigo em muitos filmes, falou: tem uma atriz que eu queria que você visse, quero que você conheça o trabalho. E era uma peça às 9 horas da manhã de sábado. E uma peça infantil chamada A Criança Mais Velha do Mundo, não sei se vocês chegaram a ver. E eu fiquei absolutamente emocionada na peça. Eu chorava, as crianças me olhavam. Porque, assim, é a história de uma menina que fica velha da noite pro dia. E a Luciana, não sei, ela ia, assim, do mais clown ao mais sutil, assim, sabe, de fazer, assim, de tocar nesse tema né, da brevidade da vida, assim, uma peça infantil às 9 da manhã, eu fiquei completamente. E aí ela trabalhou comigo no Mão que Afaga, né, que foi um curta que eu fiz, onde ela é uma operadora de telemarketing, eu acho que está no Porta Curtas. E foi a partir daí, e minha comunicação com ela, não, ela é libriana também. E minha comunicação com ela é muito fácil. A gente tem uma maneira de ver a vida, assim, pelo patético, como a gente é patético, não é o outro.
Mas como a gente é patético, né? Como a gente encena, tudo é uma encenação. Tem uma maneira de enxergar a vida que é muito, que está muito ligada ao que a gente faz. Sabe, de observar as pequenas encenações da vida e tal. Então, trabalhar com a Luciana, para mim, é tipo trabalhar com um duplo. É muito fácil. No sentido de, não que a gente não sofra juntas, mas a gente tem um vetor de observação muito parecido e uma sensibilidade muito próxima. Então, é muito bom de trabalhar com ela. O roteiro, essa é uma pergunta que sempre me fazem. O roteiro, ele é um terreno muito mais do que um produto. Ele é um terreno para que seus personagens pisem firme. Quando eu falei que eu ensaio antes, eu não ensaio nunca, nunca, nenhuma cena do roteiro. O que eu ensaio nessas 4 semanas é o que esse roteiro precisa nas coisas tangentes, ou seja, quais as outras relações que esses personagens podem ter tido para chegar a essa cena. Que a gente vai pular no trampolim só na filmagem. Porque senão você gasta. Você gasta o bonito, você gasta o imprevisível, você cansa, fica chato. Então, é tudo lúdico, é tudo muito jogo. Então, por exemplo, com o Jorge, com o Júlio Machado, a gente colocou para fazer o workshop com um pedreiro que é muito amigo meu de Rodrigo e que foi aprender a mexer em massa e tal. Eu fazia um trabalho com ele com giz, coitado, que assim de ficar quebrando montanhas de giz e um trabalho físico de cansaço muito grande para que ele não construísse um pedreiro fora do corpo dele, porque o ator está muito longe da realidade, né, de um ator de classe média ser um pedreiro, então é muito fácil você construir de fora para dentro, né? Como é que é o pedreiro? É um nordestino? Não. Aí comecei a propor, se a gente entrasse numa crise ferrada, acabasse a arte, não tivesse emprego, eu quero isso, eu quero você pedreiro. Você, pedreiro. Então, para construir isso, tem diversas maneiras, né? Mas eu sou adepta do guardar o texto sempre por último. Assim, é o diamante, não gastar nunca e ir comendo pelas beiradas, entendeu? E fazendo improvisações, workshops, provocações, exercício de improvisação, ator adora, criança ama. Então, fazer jogos, muito trabalho de corpo também. Eu trabalhei com um performer chamado Flávio Rabelo, de Maceió, muito, muito bom. E trabalhei com o Tomás Dessina, que é formado aqui na USP pela EAD, com o Malu. O Tomás Dessina me ajudou também nessa preparação lúdica. Então, eu sempre vou pelo lúdico. O Animal Cordial eu dirigi o Murilo Benício, por exemplo, como se fosse uma criança de 12 anos. Assim, a única diferença para que ele não julgasse moralmente as ações daquele personagem, porque se isso acontece, você tem um personagem completamente blindado e blocado. Se você chega para um ator e fala esse personagem é mau, ninguém é mau. Todo mundo que é mau acha que tá certo, né? Então, para o Murilo teve muita coisa do bullying, de trabalhar todo aquele elenco falando pelas costas, em improvisação, e ele ficando com raiva, e manipulando informação, ou seja, para dar para ele motivação, né? Então é tudo muito lúdico. Por isso que o infantil é tão importante. Não é um trabalho extremamente cirúrgico, mas ao mesmo tempo extremamente imprevisível. A prova disso é dirigir uma criança. Uma criança não tem repertório para você dirigi-la intelectualmente. E eu sou eu defendo que nenhum ator tem. Porque os atores que entregam o que é realmente importante estão trabalhando com infantil, eu acho. O que é que eu chamo de infantil? A ausência de filtro, né? A ausência de racionalização. Então, quanto menos racionaliza, e aí você usa o método que for, porque há atores diferentes, né? Como é que eu posso dizer, com carapaças diferentes, com dificuldades diferentes, né? Então com cada um, você tem que descobrir esse diálogo íntimo, esse diálogo de brincadeira com cada um, e cada um é um universo.
Um E como é inferno. isso? Um Me fala um inferno. pouquinho. Enfim, é isso que eu falo, né? Eu encontro o Rodrigo que nunca questionou nenhum texto meu. E tem a possibilidade de fazer isso em curta-metragem. E aí é isso. É um universo como qualquer outro que funciona. Ele tem. Vocês já leram Bourdieu? Então, tem uma coisa chamada campo artístico. Você pode ter o capital cultural, intelectual, mas pode não ter o simbólico. Você pode ter o simbólico, mas não ter o simbólico que eu digo o lugar que você ocupa, se você tem poder, se você já tem uma estrada. Isso é o capital simbólico. Mesmo que você não esteja mais produzindo coisas importantes, você tem um capital acumulado, né? O próprio capital financeiro. Então, todas esses elementos fazem com que você se movimente no campo de uma forma ou de outra. O que foi meu capital simbólico adquirido? Eu fui para Sundance, eu vim de Cuba, né? Eu sou aceita, Sundance me abriu muita porta. Então, assim, meu assessor foi o Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino fala de mim para um agente. É assim que vai funcionando, entendeu? Aí eu tenho um agente em Los Angeles. Aí aqui eu chego. Agora, tudo isso você não controla. Não tem como você sair da faculdade e falar, eu quero este assessor, eu vou conhecer essa pessoa, eu vou fazer isso. Você não controla. A única coisa que você controla é sua pulsão e sua paixão pelo que você faz. É a única coisa. Então, durante 10 anos, não foi Tarantino que me produziu, foi o Rodrigo. Né? Não foi. Mas é isso. O capital simbólico do Rodrigo, em comparação com o capital simbólico de Sundance, né, é um capital simbólico menor. É ter essa consciência, né? Não capital intelectual, não é disso que eu estou falando. Então, vocês vão passar por situações na vida, como artistas, em que conhecer determinadas pessoas ou ser produzidas vai abrindo caminhos. Então, essas chancelas que eu tive me abriu caminhos, me permitiu fazer, mas o que me incomoda ainda é que eu e a Juliana Rojas, que estudou aqui, somos as diretoras de terror. Tem algo errado nisso. Entende? Porque é muito fácil deixar de existir quando você é exceção. Muito fácil. Quando você para de adornar um discurso de inclusividade, porque é um adorno, a gente não está incluída. A gente é uma exceção à regra, né? Então, o que me deixa preocupada é isso, é um lugar muito frágil de estar, ser uma diretora de gênero no Brasil. É muito frágil, porque é um lugar de exceção. E os lugares de exceção não são lugares legais. São lugares em que você não tem um grupo, você não tem um movimento. Você tem as exceções. Ó, você tem o cinema brasileiro e essas duas bizarras que fazem esses filmes estranhos. Ah, mas você quer fazer também filmes de terror, mas já não tem essas. Porque é isso. Mas já tem essas. Então eu acho isso muito perigoso. Né? Eu acho isso um discurso muito perigoso. Então, só para. Então, tenho vantagens, porque é isso. Porque sempre trabalhei diligentemente, gosto do que faço, sei lá, posso trabalhar fazendo faxina se precisar, mas não vou deixar de escrever. Mas aí no percurso você encontra chancelas que te autorizam e ao mesmo tempo podem te desautorizar também a fazer o que você está fazendo. A Lei Rouanet é o grande fomento, é a grande loucura do WhatsApp ultimamente, né? Quer dizer, agora já saiu um pouquinho de moda, mas a Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo à cultura e ela não se aplica mais ao cinema desde a criação da Lei do Audiovisual. O que para nós, na verdade, é bom, porque a Lei do Audiovisual ela é muito melhor como mecanismo de incentivo indireto ao cinema e à televisão e qualquer produto audiovisual. Então, o que a gente tem hoje, a gente tem a divisão da Lei Rouanet que está abrangendo basicamente publicações, teatro, espetáculos, exposições, museus, eventos culturais, etc., shows. E a gente tem a Lei do Audiovisual, que foi formulada no início da Ancine, que ela atende a toda a cadeia audiovisual, cada vez mais, com a criação também depois do Fundo Setorial do Audiovisual, que já está indo agora para fomentando parque exibidor, produção, pós-produção, desenvolvimento, comercialização, etc. Inclusive eventos internacionais, participação de cineastas em eventos internacionais. Basicamente, é uma lei que permite, tanto a Rouanet como a do audiovisual,
certas isenções de imposto de renda de pessoas jurídicas, até 4%, e esse dinheiro pode ser investido num projeto de audiovisual, desde que ele tenha sido previamente aprovado pela Ancine. Mas a loucura toda da Lei Rouanet, espero que fique no passado para que a gente consiga continuar trabalhando em paz, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais com mais calma, tá? Mas é que só porque são 20 anos de história de Lei Rouanet. Queria saber qual foi a maior dificuldade em termos de produção para esse projeto. Eu sinceramente não acho que tenha uma dificuldade que foi o desafio que a gente tem que superar. A gente sabia desde o início, ou a gente encontra a Dalva, ou nada disso vai ter sentido, né? Então, para mim, o mais importante era conseguir que a Gabriela visse a Dalva, encontrasse a atriz, e que ela tivesse a confiança de que essa menina vai ser tudo que a gente vem pensando durante tantos anos. Então, basicamente tinha um desenho de produção feito com um plano de filmagem, e um cronograma, e orçamento, etc., que ele estava quase que em stand-by, porque a primeira coisa que a gente fez foi assim, vamos achar essa criança. Então a gente vai fazer o filme com o que sobrar de dinheiro depois que a gente achar essa criança. Porque não existe muito como você saber quanto tempo isso vai durar. Né? A gente fez o quê? 150 testes? 300? Tá vendo? 300. 300 testes. Então, e a gente foi diminuindo o processo até encontrar. A partir do momento que a gente encontrou, aí o grande desafio para mim, o grande desafio como é que eu faço para conseguir dar um processo de preparação, pré-produção e set de filmagem, onde tudo que eu sei que é importante, de sensível nesse roteiro, e da forma de trabalhar e da forma de criar que a Gabriela tem, seja viável. Porque isso foi uma grande conversa que a gente dizia, bom, o que nós não vamos ter? Né? Eu tinha que falar muito mais para a Gabriela o que a gente não ia ter e se era possível não ter aquilo, e a gente conversava para negociar e reescrever roteiro. A gente reescrevia roteiro e falava, putz, acho que eu consegui. E às vezes reescrevia, pode aumentar essa cena um pouquinho mais porque eu consegui uma negociação melhor, então a cena era aqui, ficou um pouquinho... Enfim, a gente tinha um orçamento que era muito no limite do que a gente conseguia fazer. Por exemplo, esse filme, com os valores que a gente fez na época, com esses filmes hoje a gente não faria, né? A gente teria que filmar 7 dias a menos, o que seria impossível nesse negócio. A gente tinha muitíssimas cenas, tem várias questões de descanso, etc., que tem que ser levadas em consideração quando você tem filme com muita criança. A gente é bastante criança, né? A gente tem cena na escola, a gente tem a festa junina, tinha várias questões. Eu acho que o grande desafio é o seguinte, é ter certeza que cada real que você está colocando em cada momento, ele está sendo colocado da melhor maneira possível. E esse é um desafio que não é entendeu? É em absolutamente todas as decisões que a gente toma, desde assim, qual câmera que a gente vai escolher, qual é a diferença, a gente vai usar essa cookie, a cookie prime, a ultra prime, aí senta com a fotógrafa, a gente conversa um tempão, o que a gente faz? Precisa dessas gelatinas todas aqui que o cara passou? Vamos discutir, vamos ver como é que isso vai melhorar ou prejudicar o filme. Então, eu venho... Não, também folga dupla, que a gente Isso. pegou muito, Como porque que a gente é consegue, muito cansativo. né, dar mais tempo para bastante crianças. Filmar uma obra, assim, qualquer coisa que você mova, É impressionante. é pesado, é um negócio. É muito você difícil. está além da imaginação, assim, não é possível que eu ainda estou aqui. Assim, não acaba nunca. Né? E aí, pessoalmente, para mim, assim, eu venho de Cuba, eu fiz direção em Cuba, né? Então, a minha formação é de diretor. E eu acesso a produção através de, tem que fazer coisa, né? A produção é isso, você acorda, você tem uma lista de 90 problemas pela frente, e um professor meu dizia, se você tomar menos de 20 nãos por dia, você não está fazendo um bom trabalho, porque você poderia ter pedido mais coisa para mais pessoas para conseguir mais coisas, né? Então, eu acesso essa lógica através do processo criativo. Então, era impossível estar tranquilo em ter uma solução mais barata se eu achasse que existia algum lugar onde isso ia prejudicar a nossa narrativa, né? Acho que para mim, assim, pessoalmente, o desafio era esse, assim, como resolver essa paranoia, né? É um filme difícil porque é isso, a gente filmou numa obra que a gente teve a sorte de nos ter sido cedida
durante os fins de semana. Obviamente, não era o tempo suficiente. Nunca é, né? O tempo suficiente. A gente queria mais tempo, mas assim, é esse tempo que tem, então vamos fazer nesse tempo que tem. Ia subindo, ia ficando frio, era uma coisa louca. Semana no terceiro andar. Quando a gente chegava uma semana depois, você falava, terminado, já é só mais doido. A obra ia subindo e a gente ia subindo também. Era uma loucura. Enfim. Na última diária, quebrou o elevador da obra. Quebrou o elevador. 7 andares. Um equipamento. Aqui De noite. Tipo, 5 da manhã. Não, são coisas que a gente ri hoje, mas assim, eu brigava com o Rodrigo todos os dias. O elevador quebrou, velho. Não, era assim, era diário. Assim, porque assim, dá muita coisa errada. Dá muita coisa errada. A criança fica doente, fica com febre, e aí tem que mudar Porque essa criança é uma criança excepcional. É excepcional. Essa menina, ela tem uns 80 anos, de verdade, assim, é sério. Ela acessa uns negócios que assim. Mas ela é uma criança. Então, e ela tem coisas tão fortes que ela vive, e eu fiz de tudo para ser lúdico, sabe? Para que ela, escrevi um roteiro para ela com linguagem de livro infantil. Tirei todas as cenas do pai que ela não precisava ver, então ela tinha que entender o arco dela. Então isso é uma das maneiras de chegar no ator. Ela nunca leu, porque com 8 anos, né? Você não pode ler aquilo. Assim, eu sou contra ler aquilo. Então tudo que a motiva a tratar o pai do jeito que ela trata, vem de outra história, é de outro lugar. E isso dá um trabalho do cão, assim, e até com isso, com essa, e aí tem a coisa das duas amigas, né, que uma dentro do set criança começa a ciumar da outra, porque a outra é protagonista, a outra não é. Aí você precisa entrar nesse jogo. É um negócio de louco, assim. Criança é um negócio de louco, porque é muito cru, né? Porque não é que adultos não sentem isso, não, que a gente é humano, todo mundo sente. Eu aposto que tem muito ator que fica aqui, merda, né? Eu tô aqui esperando, vou fazer uma cena. Mas, assim, a criança é cru, a criança fala, não tem pra onde ir, entendeu? Aí teve um dia que a gente fez a cena que eu acho uma cena linda, que a Abigail, né, a amiga, rouba os poderes dela, né, no pacto de sangue, que eu tive que fazer uma estratégia, assim, de falar, olha, você é muito importante nessa cena, e conversar com a Nina. Ela é a protagonista dessa cena, menino, que essa menina ficou num estado, assim, de ódio, sabe, da possibilidade, porque ela não entende, né, então da possibilidade da outra virar a protagonista. Então o choro que existe nessa cena é o choro ela tava com raiva da Abigail, né? E aí depois ela até ficou com uma febre emocional mesmo, porque é muita sensibilidade, criança é muito sensível. Quando me perguntam assim, é difícil dirigir criança, eu acho maravilhoso, porque é muito fácil chegar nos lugares com criança. Muito fácil. Agora, elas é tão intenso que elas duram metade do que um profissional adulto dura, entendeu? Gasta muita emoção, assim. Muita. Em relação à equipe, assim, como é que é trabalhar uma criança? Porque, assim, pelo menos os atores, eles são um pouco mais treinados a Ninguém é treinado, não. Assim, o que é importante é fazer com que esses atores se sintam partes, pra mim. Isso pra mim faz toda a diferença. Se sintam não manipuláveis, mas se sintam co-criadores do que a gente tá fazendo. Então, eu não gosto disso de ninguém fala com o ator, isola o ator. Não, o ator tá dentro daquela dinâmica. Ele usa o processo de aquecimento que ele quiser. Se ele quiser ver os planos que filmou, vê. Eu não tenho problema nenhum com isso, se isso for bom pra ele. Tem atores, quando eu trabalhei com o Irandi Santos, né, no Animal Cordial, ele fez um cozinheiro. Ele, da hora que ele entrava, eu mandei comprar uns sacos de batata e de cebola, porque ele não parava de cortar. Falei, se você quer ficar nessa cozinha cortando, se esse é seu método fica, uai, né? Não sou eu que vou falar não fica. E era o tempo inteiro no personagem. Era um negócio, assim, eu olhava e ficava cansada. Aí com a Luciana Paz, o que eu fazia muito, que a Luciana Paz, a gente tem uma relação muito lúdica, alguém me perguntou, né, da Lu? Então, no Animal Cordial, por exemplo, era uma locação só, todo mundo dentro da mesma locação. Então tem uma coisa que o diretor sempre dita a energia de todo o resto da equipe. Eu não falo alto. Ninguém grita no meu set. É tudo muito. Quem vê assim de longe um estrangeiro que vejo, nossa,
que tá acontecendo? Não tem, não é a loucura que tá na cena, entendeu? É outra coisa. Muito. Se acender um paviozinho, explode tudo, porque tá todo mundo muito concentrado, mas é tudo muito tranquilo, parece tudo que tá tudo muito tranquilo, né? Que tá tudo muito bem. E aí, com a Luciana Paz, o que eu fazia, como a gente estava numa locação só, eu falava, Lu, eu vou te tratar como Sara, porque eu vou te tratar como se eu fosse tua patroa. Porque o que eu quero que você dê pra câmera é o que você não quer me dar. Porque tem uma coisa muito interessante, o ator, ele tem uma vontade de agradar o diretor. E isso é péssimo. Sabe uma vontade de fazer certo? Isso é ruim. E a Sara, a essência do personagem dela é a exploração, é ser maltratada, é ser exigida e é fazer a coisa de mau gosto. Então ela atuou todas as cenas de má vontade, porque eu enchia o saco dela. Isso foi um acordo, tá? Não é, vamos entrar nesse jogo, vamos. Então, quando eu tava montando luz, eu mandava ela pegar um café, ela trazia o café, eu falava que tava com açúcar, ela ia, pegava o açúcar, ela voltava, eu falava que eu queria com adoçante, ela ficava nisso o tempo inteiro. Meio que fugindo de mim, sabe? Tensa. E aí, quando ela ia Mas era um jogo nosso, e é um jogo lúdico em que eu tô atuando também, que é muito importante pro ator, né? E aí já se dissolvem as barreiras. Não é todo diretor, eu sou meio doida mesmo. E aí, na hora de filmar, a Lu, a interpretação que ela dá ali é uma interpretação. Não é pra câmera. Ela já tá de saco cheio de estar ali. E é o que o personagem pede. A Lu no Sombra é outra coisa. A Lu no Sombra é a esperança dessa criança. A Lu no Sombra é a mulher que mantém a casa, né, do lar brasileiro abandonado pelo pai. É a mulher que precisa ter fé, né? Precisa ter fé. Eu questiono até hoje se a Cristina tem realmente fé. Até hoje. Porque o que eu acho que existe nela é um desejo de fé, que é outra coisa. É uma vontade tão grande, sabe, de existir Deus, de que, sei lá, depois da morte as coisas vão ser mais simples, de que a vida vai ser menos dura, depois daquele casamento vai ser tudo melhor, e não vai ser. Então é uma personagem que muito amorosa. E a dinâmica dela no Sombra do Pai era de ficar com a ó, Lu, fica com a Nina, né, com a Dalva, o tempo que você puder, assim. Estreita as relações, porque assim, quando tiver a separação, quando a gente for filmar, sabe, a cena, aquela última cena, por exemplo, do armário que ela chora, né, que ela abre, que ela tá... Foi o último dia da Lu no set, elas duas estavam muito... Então, o que eu tô filmando ali é a despedida de duas pessoas, não é de, sabe, isso não é de dois personagens filmado no primeiro dia de filmagem. É de duas pessoas, é uma criança que, para ela, a desconexão da Lu é uma desconexão muito grande, né? Porque criança vive muito o agora. Então, qual é o sentido da Luciana ir embora, né? É não ter a Luciana mais no almoço dos próximos 5 dias. Nossa, quanto tempo, né? Vai ser muito, assim, a ordem emocional das relações dentro do set. Isso é muito importante também. A gente tomou muito cuidado com a Nina, claro, né? Assim, com o Júlio você pode fazer certas, tanto que a obra era filmada sábado e domingo, sei lá, de madrugada. E Júlio, tá tudo bem, tá? Assim, agora não, agora aquele momento voltava pra frente, pra trás. A Júlia teve sério, a Júlia também. Foi Mas a gente pensou muito nisso pra Nina, né? Assim, a gente tem que seguir uma ordem, né, emocional dela. Inclusive, um dos desafios de produção, acho que talvez foi o que a gente mais tomou cuidado, é o seguinte: a gente procurou a casa, acima de tudo, e quando a gente achou a casa, a gente teve que dar uma reforma boa nessa casa para ela virar uma coisa que a gente pudesse filmar. E aí, a partir dessa casa, a gente começou a procurar as locações em volta, né? Então, assim, a casa vai ser aonde? Tá, vai ser aqui. Era aqui pertinho. A casa era pertinho aqui no Butantã. Quando a gente achou essa casa, a gente falou assim, agora beleza, agora a gente quer uma escola, e essa escola tem que estar perto dessa casa. E essa casa é um lugar que a gente montou na pré-produção, e ela tinha que estar disponível para a gente entrar e sair a qualquer momento, a hora que a gente quisesse. Então, se a gente estivesse filmando, e a Nina, por exemplo, estava filmando um dia, não sei quanto, no dia seguinte não veio, porque, sei lá, estava com dor de barriga, comeu alguma coisa, não sei quanto, fomos para a obra, saímos da corrente da obra, fomos para casa no dia seguinte. Quer dizer, a casa era o nosso lugar, que a gente tinha que ter o tempo inteiro disponível,
E o orçamento nosso de maquinária elétrica e tal tinha que compor uma estrutura onde a casa ficasse iluminada. Então a gente tinha uma iluminação, foi muito conversado isso com a Bárbara. Qual é a maneira que a gente pode deixar essa casa pronta para quando a gente entre, a gente não demore mais do que 20 a 30 minutos ligando uma outra aqui, outra luz, mas a estrutura principal iluminada, né? Então, voltando àquela pergunta que me fez sobre você, né, sobre o desafio de produção, já quando a gente foi procurar a locação depois do elenco, era isso, a casa. A casa de Dalva é a coisa mais importante que tem. Para mim, a cena de sexo é dança. Eu sou bailarina de formação. Então, para mim, é dança. Não tem nada, nenhuma conotação. Tipo, estão eles lá com aquele mel, aquele sangue. Tem nenhuma conotação erótica, até na abordagem. A construção, a dança ela é conduzida pela Luciana. Eu me inspirei muito no sexo das libélulas, que a fêmea depois come, né, a cabeça do macho. E a libélula ela tem uns ângulos, né, toda angulosa. Então, se você vir esses dois animais transando, cruzando, tem muito movimento ali que eu peguei e coreografei. A Luciana é uma coreografia. Então ela levou um dia para ser filmada, é muito pouco. Eu tive muito pouco tempo para filmar um Animal Cordial, mas uma coisa legal de produção foi que eu filmei em ordem cronológica mesmo, como uma peça. Então, assim, tudo bem, eu tenho 21 dias, ok, mas eu quero filmar, eu preciso filmar. Eu preciso filmar em ordem cronológica, porque senão, enfim, esses atores não vão entrar nesse estado que é preciso que eles estejam, né? Então isso já resolve muita coisa. O custo é ter o elenco, e não é um elenco barato o tempo inteiro, né? Mas é dança, é coreografia. É isso.